Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Essa videoaula na verdade é uma videoaula explicativa, não do assunto, mas das atividades dessa semana, certo? A nossa primeira atividade que compõe o nosso segundo bloco, certo? Então essa atividade de hoje, ela se refere ao assunto que nós vimos na semana passada, né, que é o passive voice, ou voz passiva. Tá? Então lá no livro de vocês, na página 95, começa o exercício. Lá da questão 1, lá embaixo, onde eu vou mostrar aqui, ó, vou circular passive voice, certo? Então já é lá no finalzinho da página. O exercício vai começar a partir lá do passive voice, certo? Isso para quem vai responder o exercício pelo livro, né? Lembrando que as respostas deverão ser feitas no caderno, tá bom? E envia para mim lá no e-mail, tá, do Google ou pelo WhatsApp, certo? Não esqueça de se identificar, né? Dizer de que turma são, dizer o nome, tudo certinho, tá bom? Pois é. Quem não vai fazer dessa forma, não vai fazer o exercício do livro, vai acessar o Google Forms, né, que eu vou disponibilizar um link com a atividade. Sendo que a atividade que vai ser disponibilizada para vocês responderem, ela é a mesma do livro, né? A gente mudou algumas coisas por causa do formato do Google Forms, né, conforme o Google Forms exige, mas vocês vão ver que as frases são basicamente as mesmas que aparecem no livro de vocês, certo? Então eu vou dar a explicação por aqui pelo livro, mas que essa explicação vai servir para quem tiver eventuais dúvidas, né, lá do questionário do Google Forms, porque como eu falei, a atividade foi elaborada em cima dessas atividades que serão apresentadas aqui a partir de agora no livro de vocês, começando lá da página 95, certo? Então vamos lá. A primeira questão, que é lá na página 95, tá? Item 1, certo? Vai ser: leia os fragmentos abaixo e escolha a forma correta, aliás, o item correto que completa cada sentença que segue. Então vocês têm aí ou a opção do quadradinho ou a opção do triângulo. Vocês vão marcar qualquer uma das duas, baseado nesses três fragmentos que aparecem aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó, os três fragmentos que estão aqui dentro do quadro, certo? Vocês observam que eles estão sublinhados e algumas palavras estão em negrito, certo? Então o exercício seria basicamente baseado nisso aí, no que está em destaque, certo? Temos aí a letra A, que diz: os sujeitos dos fragmentos estão sublinhados. Eles são, então qual das duas opções aí estão representando aí os sujeitos desses fragmentos aí que estão em destaque nessa página, certo? A próxima questão, ela vai ser lá na página 96, tá? Na verdade não é a próxima questão ainda, é o próximo item, né, que é o item B. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, tá? O item B, ele vai tratar dos fragmentos que estão na voz passiva, né? O foco está em qual das duas opções aí? A do triângulo ou a do quadrado? Certo? Aí agora sim vem a segunda questão. A segunda questão diz: substitua cada ícone, né, esse aí da estrelinha, com uma expressão do parêntese para completar as frases abaixo. Lembrando, né, escreva as suas respostas no seu caderno. Tá, então vocês vão observar aí essas duas frases. Uma vai estar na voz ativa, a outra vai estar na voz passiva, né? E daí vocês vão marcar, aliás, vocês vão substituir os ícones pelas opções que estão aí dentro dos parênteses, né? Vai ser, por exemplo, na letra A vai ser a ação ou vai ser quem está performando, né? Quem está desempenhando a ação, certo? Quem está praticando, né, a ação. E é a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Ou seja, a resposta ela já está dentro dos parênteses aí. Vai ser uma opção ou a outra, certo? Na terceira questão, que é esta daqui, deixa eu, certo? Ela diz assim: qual é a estrutura da voz passiva? Escreva a resposta no seu caderno. Então é uma questão objetiva também. Observe a frase e diga qual é a estrutura que está na voz passiva.
certo? Qual das duas aí, A ou B? Tranquilo? Pronto. A quarta questão pede para vocês substituírem o ícone com a forma verbal apropriada para completar as frases que seguem conforme os exemplos abaixo. Né? Também colocando a resposta lá no caderno, sim. Então vocês vão observar nessa questão aí que tem um quadro, né? Que começa aqui na página 96 e vai terminar lá na página 97. Vocês vão observar que em cada item, né? Vocês vão ter uma frase que vai estar ou completa na voz ativa ou completa na voz passiva. E vocês vão ter que substituir o que estiver representado pelo íconezinho da estrela, como vocês podem ver aqui, né? Na letra B, aqui, ó, deixa eu marcar para vocês, tá? A letra A ela já está completinha, que é um exemplo, né? A letra B, ela tem o íconezinho que ela precisa ser substituído por um verbo, né? Ou dois verbos, depende aí da forma que vai ser utilizado, certo? Então vocês vão observar que primeiro tem a frase, sempre a primeira frase de cada item vai estar na voz ativa e a segunda vai estar na voz passiva. Então o que falta aí para completar? Certo? É só voltar lá nas regras, pessoal, não precisa entrar em desespero, só voltar lá nas regras de explicação que vocês vão saber fazer. Os complementos aí vão ser sempre verbos, tá? Lembrando que da voz ativa para a voz passiva, a gente vai ter sempre um verbo a mais, que é o verbo to be, e que esse verbo to be, deverá estar sempre de acordo, né, conjugado de acordo com o tempo verbal da voz ativa, ou seja, se na voz ativa eu tenho o simple present, significa que o verbo to be na voz passiva será conjugado também no simple present. Se a voz ativa apresenta um verbo que está no simple past, significa que o verbo to be que vai ser utilizado lá na voz passiva também estará no simple past. E assim por diante, certo? Então tem que observar sempre o tempo da voz ativa. Beleza? Vamos agora para a próxima página. Tá difícil aqui de passar, mas vamos lá. Consegui agora. Próxima página ainda é o mesmo exercício, certo? O exercício 4, que se trata da mesma coisa, certo? Vocês vão trabalhar da mesma forma, substituindo aí os ícones por verbos, ok? Observa qual é o verbo que está sendo utilizado, ou na frase da ativa, ou na frase da voz passiva, beleza? Vamos lá para o próximo. Lá na página 98 agora, nós vamos ter a questão 5. Né? A questão 5, o que ela vai dizer? Vamos dar uma olhada aí. A questão 5 diz: nós geralmente omitimos o agente na voz passiva, quando não é importante, ou quando se refere a pessoas, humanos. Em que frases do exercício 4 isso aconteceu? Escreva a resposta no seu caderno. Então, simplesmente vocês vão voltar lá no exercício 4, vão olhar cada item, né? Tem de A a H. Então, quais itens aí, em quais itens nós omitimos aí o agente da passiva? Aí tem as opções A, B ou C. Qual das três? Certo? Pronto. Os exercícios então são esses aí. O exercício 6 ele não será feito, né? Os exercícios são basicamente esses aí, até a questão 5 lá na página 98. Tá bom, gente? Então é isso por hoje, certo? Esse exercício é o nosso primeiro exercício desse segundo bloco, tá? Então não deixem de fazer. Vocês terão o prazo de uma semana para responder, embora seja pouco exercício, mas na próxima semana já vem mais. Então não deixa acumular, não deixa para a última hora, porque senão fica muita coisa para vocês fazerem juntas. Certo? Então por hoje é isso mesmo, é isso aqui que eu expliquei para vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado e um abraço.